Olá, caríssimos, eu sou o Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje o nosso tema é muito especial. Nós falaremos sobre a felicidade e a liberdade humana, como você está vendo no título aí. Mas essa felicidade, ela tem um outro nome que nós vamos utilizar. Eu coloquei felicidade para chamar a atenção, mas Jesus, quando ele vai falar de felicidade, ele fala de outra coisa. E a gente vai entender isso mais pra frente, tá bom? Daqui a pouco a gente vai entender. Antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e assistir esse vídeo até o final. Não vou ficar insistindo, porque toda vez que eu insisto parece que vocês não fazem, então não vou ficar insistindo não. Vamos lá então. Nosso caderno agora, isso. Agora apareceu ali. Vamos lá então. Sobre a felicidade humana e sobre a liberdade também. E nós vamos ver isso em dois artigos. O primeiro artigo, aliás, o artigo 2, já vimos o artigo 1 na semana passada, e a introdução. Agora veremos o artigo 2 e o artigo 3. O artigo 2 vai falar sobre a vocação para a bem-aventurança, ou seja, chamado de Jesus para a nossa felicidade. Quando fala vocação à bem-aventurança, é o chamado à felicidade. É Jesus nos chamando para sermos felizes. E também sobre a liberdade do homem, certo? Vamos lá. Essas bem-aventuranças estão lá em Mateus 5, de 3 a 12. Elas têm aqui. Se você quiser olhar depois, se você quiser meditar essas passagens, e nunca meditou, eu convido você a ler. A gente não vai ler aqui, mas para que você tenha essa certeza. E lá no final dessas bem-aventuranças, Jesus vai dizer assim, ó, porque a verdadeira felicidade, aqui bem no final, vou até abrir aqui para a gente ver, só no final aqui, ele vai listar várias bem-aventuranças e às vezes algumas que não parecem tão felizes assim. Mas ele diz assim, ó, alegrai-vos e exultai, pois é grande nos céus a vossa recompensa. Então todos aqueles que passam por essas alegrias na terra terão uma alegria maior, uma recompensa maior no céu. Este é o coração da pregação de Jesus. As bem-aventuranças é o coração da pregação de Jesus. Se um corpo ele não vive sem um coração, e para pulsar o sangue existe o coração, as bem-aventuranças elas fazem isto com a pregação de Jesus. Então elas retomam, essas bem-aventuranças, elas retomam as promessas que Deus fez ao povo eleito, que Deus fez aos israelitas. E Jesus nos ordena a felicidade. Não só uma ordenação, como quem está mandando para nós, né? E convenhamos, né? Que mandamento difícil, né? Sejam felizes, né? Esse é o mandamento de Jesus, quando ele diz nas bem-aventuranças. Mas não só uma ordem, mas também um direcionamento, no sentido de que Jesus está nos direcionando. Jesus está nos direcionando para a felicidade com a sua vida, com a sua pregação. Não só o coração, mas é o próprio rosto de Jesus. Então, diante de toda a pregação das bem-aventuranças, as bem-aventuranças são o rosto de Jesus também. Porque descreve a sua caridade, a forma como ele vive, descreve a sua caridade, descreve o que ele vive, exprime a vocação dos fiéis e define os atos da vida cristã. Então, como definir os atos da vida cristã? Define-se através das bem-aventuranças. E também é um paradoxo, muitas vezes vai se encontrar um paradoxo entre o sofrimento e a esperança, entre as tribulações e as recompensas, entre as dores e as bênçãos. Então, existe um paradoxo. Parece que quando ele fala de sofrimento, ele fala: vocês serão felizes quando chorarem. Vocês serão felizes quando sofrerem. Vocês serão felizes quando forem injustiçados. Vocês serão felizes. Tá vendo que não parece uma felicidade? Não parece, não há existe um paradoxo e não tem como vou dizer, não tem aparência de felicidade, mas é a felicidade que Deus nos promete. É esse paradoxo. Foram inauguradas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Então, todos os santos têm então em si essa bem-aventurança. Nesses dois parágrafos nós vimos isso. Agora, nós também devemos ver
que não existe só um chamado. Isso não é uma coisa que está fora do homem, mas o chamado à felicidade é uma coisa que está na criação, que é inata, que é da natureza do ser humano, buscar a felicidade. Todos os outros animais, nós falamos isso na semana passada, ou vamos falar, não sei, eu já estou me confundindo já, mas porque eu preparo as aulas e dou as aulas também. Então, enquanto vocês estão na aula 62 agora, eu já estou quase na aula 70 fazendo os meus resumos, né? Fazendo os meus estudos para dar as aulas, que são esses resumos que estão aqui. Então, às vezes, eu me confundo muitas coisas. Mas, como vocês já viram e sabem, os animais eles têm muitas diferenças dos homens. E uma das diferenças dos homens é justamente a busca da felicidade. Vocês nunca vão ver um cachorro, um elefante, um javali procurando a felicidade, a não ser que seja nos filmes da Disney. Mas você não vai ver isso. As bem-aventuranças são a resposta do desejo natural da felicidade que existe no homem. E essa felicidade é um desejo de origem divina. Então, quando Jesus fala as bem-aventuranças, ele está não só dando uma resposta que atende ao desejo do coração do homem, mas esse desejo do coração do homem foi posto pelo próprio Jesus na nossa criação. Então todo homem busca a felicidade. Todo homem busca a felicidade, até mesmo aqueles que negam Deus, eles buscam a felicidade. E Deus é a sua felicidade. Para que o homem fosse atraído a Deus, Então, esse desejo que foi posto por Deus, esse desejo de felicidade que foi posto por Deus, é para que o homem buscasse a Deus. Então, o homem que não tem isso não existe nenhum, ele não busca a Deus. Só que aí que tá. Existem homens que, em busca da felicidade, buscam Deus onde ele não está, e existem homens que buscam a felicidade onde Deus está, certo? E ainda mesmo onde Deus está, alguns homens, buscando onde Deus está, alguns homens ainda buscam da forma errada. E Deus é o único que pode satisfazer o homem, né? Como diria, tem uma frase que diz assim: há um vazio no homem que só Deus pode preencher. Esse vazio é o vazio da felicidade. Santo Agostinho vai nos dizer: todos nós, sem dúvidas, queremos viver felizes. E não há entre os homens quem não dê o seu assentimento a esta afirmação, ou seja, diga sim, eu quero ser feliz, mesmo antes de ela ser plenamente enunciada. Ou seja, antes mesmo da pessoa, por exemplo, se eu ofereço um doce para alguém, às vezes ela não quer esse doce. Mas ela oferece, ela fala, opa, é claro que eu quero, eu aceito. Mas, e é uma coisa que ela não queria. Mas a felicidade é algo que todas as pessoas buscam e desejam antes mesmo de ser oferecido a elas. Por isso, Jesus oferece essa felicidade nas bem-aventuranças. E Santo Agostinho continua: como é então, Senhor, que eu te procuro? De fato, quando te procuro, ó meu Deus, é a vida feliz que eu procuro. Faz com que te procure, para que a minha alma viva, porque tal como o meu corpo vive da minha alma, assim a minha alma vive de ti. Então, Santo Agostinho vai terminar com uma oração, esse dito sobre a felicidade, que a nossa felicidade ela se encontra em Deus. As bem-aventuranças, então, apontam a meta do homem, ou seja, elas dão essa ordem, essa direção para a felicidade do homem. Participar da felicidade de Deus, esta é a meta. Então a nossa meta é participar da felicidade de Deus. O nosso chamado à felicidade é participar da felicidade de Deus, pessoalmente e conjuntamente. Então são essas duas coisas. De forma pessoal, ou seja, o meu indivíduo, o meu eu individual, né? Se é que isso não fica redundante, mas só para grifar bem, e conjuntamente. Então os homens, o ser humano, ele é feliz em conjunto com outras pessoas, certo? E agora nós vamos ver, para finalizar as bem-aventuranças,
sobre a bem-aventurança cristã. Então nós vimos aqui sobre a criação e esse desejo da felicidade que é próprio do ser humano. E que em resposta disso, Jesus nos dá as bem-aventuranças. Agora nós vamos ver entrelaçar essas duas coisas. A pregação de Jesus com o desejo do homem. As várias formas de chamar as bem-aventuranças. Então existem várias formas de dizer bem-aventuranças. Muitas expressões falam das bem-aventuranças. A chegada do reino de Deus e a visão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, essas bem-aventuranças, elas podem ser chamadas de várias formas. A chegada do reino de Deus é uma das bem-aventuranças, é uma das formas de chamar as bem-aventuranças. A visão de Deus, ver a Deus, é outra bem-aventurança. A entrada na alegria do Senhor e a entrada no repouso de Deus também são formas de falar dessas bem-aventuranças, de chamar, de dizer bem-aventuranças, bem-aventurados. São aqueles que entraram na presença de Deus. São aqueles que se encontram no repouso. Espera aí só um pouquinho. São aqueles que encontram no repouso em Deus. Certo? Santo Agostinho vai dizer: lá, ou seja, lá no céu, descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que acontecerá no fim sem fim. E que outro fim temos nós, sendo chegar ao reino que não tem fim. Então, nosso chamado é chegar ao céu, onde nós descansaremos, veremos, amaremos e louvaremos. Num fim sem fim. Eu achei belíssimo quando Santo Agostinho dizer isso, pois é um fim do ser humano, mas não tem fim. Ele é eterno. Ele é eterno e não tem fim. Qual é o motivo para que Deus nos colocou aqui nesse mundo? Bom, se de fato nós procuramos a felicidade, por que Deus já não nos dá essa felicidade, né? Para o conhecermos, servirmos e amarmos. E aqui Deus nos coloca no mundo para que nós o conheçamos, o servamos e o amemos. Certo? Então, por isso que para os católicos, para os cristãos, é inadmissível a morte, é inadmissível algumas atitudes que agridam e firam o ser humano, ainda que ele esteja no ventre da mãe. É inadmissível porque esta pessoa, ela foi pensada por Deus para que ela conhecesse a Deus, para que ela servisse a Deus e amasse a Deus, porque essa é a felicidade. E as pessoas que cometem esses crimes, elas estão impedindo os outros de participar. Elas não participam e impedem os outros de participar da felicidade que Deus tem para cada um de nós. Todos nós somos chamados a essa felicidade. Assim, chegarmos ao paraíso. Chegarmos como? Conhecendo, servindo e amando a Deus. E não é uma coisa que eu só posso fazer uma coisa. Não, eu tenho que fazer as três coisas. Não adianta eu só servir e amar se eu não conhecer. Não adianta só amar se eu não conhecer e servir. Não adianta servir se eu não conhecer e amar. Certo? Então, deu para entender isso, né? Espero que deu para entender. Os santos participam da natureza divina e da vida eterna pelas bem-aventuranças. Por quê? Porque conheceram, porque serviram e porque amaram a Deus. E este conhecer é de fato aquele conhecer quando Jesus fala pro oposto, né? Para aquele que não conheceu, afasta-te de mim porque não te conheço. Mas quando ele fala isso para os santos, ele fala, aproximai de mim porque eu te conheço. Então não é só conhecer a Deus, mas é ser conhecido por Deus. Esta felicidade ultrapassa o entendimento. Então vamos lá. Essa felicidade, também chamada de bem-aventurança, ultrapassa a inteligência e as forças humanas. Não é uma felicidade que é somente humana, mas ela ultrapassa essas forças humanas. É dom gratuito de Deus. Então Deus nos dá essa felicidade, que é uma felicidade sobrenatural, de forma gratuita. De forma a qual nós chamamos de forma gratuita, certo? Então, nós aqui já entendemos que o homem é chamado a essa vocação da felicidade, as bem-aventuranças, e essa felicidade é
é respondida pelo coração da pregação de Jesus. Felicidade que devemos escolher. Qual é a felicidade que nós devemos escolher? O homem pode, em sua liberdade, rejeitar ou aceitar estas bem-aventuranças. Então, não necessariamente o homem vai aceitar as bem-aventuranças. Em algum momento, o homem pode rejeitar essa bem-aventurança. Quando ele rejeita, são opções morais decisivas. Então, se ele rejeita, ele está indo contra a sua natureza. Se ele aceita, ele está indo a favor da sua natureza, que é a busca da felicidade, mesmo que ele esteja buscando uma felicidade aparente. E aí que entra o trabalho do inimigo. O trabalho do inimigo nada mais é do que aparentar felicidade onde não existe felicidade. E é um convite, as bem-aventuranças, então, são um convite a purificar o coração dos instintos maus, a purificar o coração das inclinações, das concupiscências que nos levam ao mal. E também é um convite a procurar o amor de Deus acima de tudo. É sempre aquela mesma ladainha no sentido positivo. Rejeita o mal, aceita o bem, faz o bem. Rejeita o mal, ou seja, expulsa o mal, diz não ao mal e diz sim ao bem, que é o amor de Deus. A verdadeira felicidade, ela não reside nessas coisas. Essas coisas, elas são felicidades aparentes. Mas quando Jesus vai falar da felicidade, ele não fala em nenhum momento de riqueza, ele não fala em nenhum momento de bem-estar, ele não fala em nenhum momento de glória humana, ele não fala em nenhum momento de poder, ele não fala em nenhum momento de obras humanas. E aqui, obras humanas, eu não estou falando de obras grandiosas, mas pequenas também, na ciência, nas técnicas, nas artes, etc., em todas as outras coisas, e principalmente nas criaturas. Em nenhum momento das bem-aventuranças, Jesus vai falar disso, mas são todas as coisas ligadas a ele e ao seu coração. A verdadeira felicidade, ela reside em Deus. Em todas as coisas criadas, ou por Deus ou pelo homem, não existe felicidade. Não existe felicidade. Essa felicidade, ela pode chegar até um certo ponto. Mas depois daquele ponto, só Deus pode dar felicidade ao homem. Só Deus pode dar felicidade ao homem. A gente escuta isso muito, mas a gente não compreende isso. E qual é o caminho para essa felicidade? O caminho para a felicidade é apresentado em 3 ensinamentos complementares, que são o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus 5, na verdade, Mateus 5, 6 e 7. A gente pode colocar aqui, ó, Mateus 5, 6 e 7. Né? Aqui não são capítulos, né? Aqui não são versículos, são... Vou colocar aqui capítulos no plural para entender. Capítulos 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. E a catequese apostólica, ou seja, a tradição católica. Então, os 3 caminhos para viver a felicidade, quer ser feliz, é viver os 10 mandamentos, o Sermão da Montanha e a catequese apostólica, certo? Pois esses 3 caminhos, eles nos apresentam o reino de Deus. Tanto o Decálogo nos apresenta uma lei natural que existe no homem, o Sermão da Montanha também, como nós vimos, apresenta essa lei natural no homem. Quando o homem ele pratica algo que está dentro desse Sermão da Montanha, se você quiser ler, né, não medite só o Mateus 5, mas Mateus 5, 6 e 7, medite isso, você vai ver que quando você praticou algo que existe ali, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver que você encontrou uma felicidade. E também a felicidade da tradição católica, que é passada para a nossa felicidade. Nesses caminhos avançamos dia a dia. Então, não é que uma pessoa vai aprender tudo de uma vez e viver tudo de uma vez.
nós vamos aprendendo aos poucos. Alguns mais rápidos, outros menos rápidos, mais lentos, mas todos têm essa urgência de aprender os caminhos do Senhor. Na graça do Espírito Santo, ou seja, fecundados na graça do Espírito Santo. É só o Espírito Santo quem realiza. E fecundados na palavra de Deus. E dando frutos na igreja e para a igreja. Certo? Então entendemos essa felicidade, que é um chamado, que é um convite de Deus para o homem. Se você tem alguma dúvida até aqui, desse primeiro artigo, desse artigo 2, né? Aliás, é artigo aqui, né? Desse artigo 2 aqui, comenta aqui então o que você tem como dúvida, tá bom? Que eu vou responder. Se for uma dúvida, eu vou comentar aqui, tá bom? Eu vou responder aqui para você, tá bom? E deixa o comentário para que seja público, para que as outras pessoas vejam também, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a liberdade humana, que parece uma coisa que vai complementar, e de fato sim, vai complementar o artigo anterior da felicidade. Essa liberdade humana é uma liberdade a partir da responsabilidade que o homem assume. Ou seja, o homem só será livre quando ele for responsável. O homem só é livre quando ele é responsável. Quando ele é irresponsável, ele não está sendo livre, mas ele está sendo escravo, certo? É uma iniciativa e domínio. Deus deu ao homem a razão e a vontade. Nós já vimos várias vezes isso aqui. Deus deu ao homem essas faculdades superiores da razão e da vontade. E agora, por isso o homem é capaz de ter iniciativa própria dos seus atos e domínio próprio dos seus atos, certo? Então, quando o homem ele toma algum ato, ele faz alguma ação, essas atitudes, na sua liberdade, ou seja, no homem, na matriz do homem, existe uma iniciativa própria, existe a ação da razão e a ação da vontade e a ação da razão, certo? Existe essa iniciativa e esse domínio, deveria existir, certo? Quando há liberdade. O homem possui a capacidade de procurar Deus. É só o homem que consegue procurar a Deus. Os outros animais eles não conseguem procurar a Deus, justamente por causa da razão e da vontade. Nenhuma outra criatura possui isto. É capaz de procurar a Deus, mas só é capaz de Deus após Jesus. Ou seja, Jesus é quem nos liga a Deus, pois ele é o próprio Deus. Ele se encarnando, participa e se torna o Deus conosco, o Emanuel, como ele foi anunciado. O homem é racional e por isso semelhante a Deus, criado livre e senhor dos seus atos. Então, isso vai ser Santo Irineu de Leão que vai dizer: o homem é um ser racional, semelhante a Deus. Então, quando há essa semelhança, o homem, ele é capaz de Deus. Aqui nós vamos ver lá em Gênesis, quando vai dizer assim, ó, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem aqui está falando da vontade e a semelhança está falando da razão, porque Deus é um ser racional e nós somos seres racionais porque fomos criados à sua semelhança, mas também a sua vontade, porque nós fomos criados livres, porém pelo pecado nós nos aprisionamos e por Jesus Cristo nós nos libertamos, nós fomos libertos. E é essa liberdade da qual nós vamos falar agora. O que é liberdade? Liberdade é o poder de agir ou não agir radicado na razão e na vontade. Então o homem age ou não age conforme a sua razão e a sua vontade.
Não conforme a sua imaginação, não conforme os seus pensamentos, os seus sentimentos, mas conforme... Óbvio que essas coisas elas influenciam, positivo ou negativamente, a razão e a vontade. E podem até dominá-la. E quando dominam, este é o problema do homem. Quando dominam, há um problema para o homem. São as ações deliberadas. O catecismo ele fala muito essa palavra. Ações deliberadas, isso é deliberado, né? Quando você fala de deliberado, significa são ações tomadas em sua liberdade, no homem que é livre. É pelo livre-arbítrio que cada um dispõe de si mesmo. Então, cada um é responsável por si mesmo e dispõe de si mesmo através desse livre-arbítrio que Deus nos dá. Então, ele nos dá a nós mesmos, ele me dá a oportunidade de escolher entre ele ou entre não ter ele, né? E quando nós não escolhemos o que não é o nosso fim, alcançar o nosso alvo, nós pecamos, certo? E aqui é a ideia da palavra pecado. Pecar é errar o alvo. O nosso alvo, o nosso fim, o nosso bem, a nossa ordem, o nosso destino é Deus. Qualquer coisa fora de Deus, nós estamos pecando. A liberdade é no homem uma força de crescimento e de maturação. A liberdade é no homem uma força de crescimento e maturação na verdade e na bondade. Então, o homem não é que ele vai crescendo na liberdade, mas ele vai tomando consciência dessa liberdade com mais entusiasmo, com o passar dos tempos. Ele deveria fazer isso. A gente vai perceber nas crianças, nos bebês, nos jovens, nos adolescentes, a gente vai observando isso. Vai observando o quê? Que o adolescente, que o jovem, que o bebê, que a criança, ela não tem uma liberdade plena, ainda que ela seja livre, mas ela não vai tomando consciência, ela só vai tomando consciência dessa liberdade quando ela vai ficando mais madura. Quando ela vai ficando mais madura. E essa maturidade, ela é um aceitar ou acolher e viver na responsabilidade. Você pode reparar, né? E eu falo sempre isso. O jovem, o adolescente, ele está ali entre o meio, entre o adulto e a criança. Ele já assume algumas responsabilidades que são do adulto, mas ele ainda não assume algumas responsabilidades, mas ele ainda assume algumas atitudes, alguns comportamentos que são da criança. Então a maturidade, ela envolve esse assumir responsabilidades. E eu falo isso, né? Que a diferença do jovem para o adulto é que o adulto vamos olhar pelos extremos, né? A criança e o adulto. Qual que é a diferença entre a criança e o adulto? A criança, ela causa problema. E eu não estou falando de problemas aqui de quebrar coisas, não, mas, por exemplo, uma criança que nasce, ela não pode resolver sozinha as suas necessidades. Ela precisa dos seus pais para isso. Então ela está causando problema. Trocar fralda, dar banho, escovar os dentes e assim por diante. São os pais que são responsáveis por ela. Então ela não pode resolver problemas. Ela só causa problemas. Já o adulto, ele é o oposto. Ele deveria ser o verdadeiro adulto. Ele é o oposto. O adulto maduro, ele resolve problemas. E ele causa poucos problemas. E os problemas que ele causa, ele mesmo resolve. Ele é responsável por si mesmo. Entendendo isso, o adolescente, ele está no meio termo. Ele causa alguns problemas e alguns ele consegue resolver, outros não. E aí ele precisa de outras pessoas para resolver por ele. Ou ele vai necessitar de outras pessoas para resolver esses problemas para ele, certo? Então essa é a maturidade que nós somos chamados na nossa vida adulta. E muito me entristece o fato de as pessoas hoje colocarem o mundo nas mãos dos jovens. E as decisões importantes nas mãos dos jovens. Tá errado. Uma adolescente de 16, 17 anos não poderia ter voz na ONU ou em qualquer outro lugar que seja de autoridade.
precisavam ser pessoas maduras. Não pode um velho virar e falar assim: não, eu estou errado. Eu estou errado. Quem está certo é esse jovem de 16, 17 anos. E os jovens de 16, 17 anos assumirem o controle. Assumirem o controle. Se eles não têm consciência e poder nem para dirigir um carro, quanto mais dirigir o mundo. Então, o mundo está como está porque nós damos voz e nós damos vez para aqueles que ainda não são maduros. E na natureza, tudo que não está maduro ainda não está pronto para o que ele é. Ele vai ser. Ele pode se tornar a ser uma pessoa madura, mas ele só é maduro quando ele olha outras pessoas maduras. Mas na verdade o que está acontecendo é o oposto. São os velhos, são os adultos, os que deveriam ser maduros, que não estão amadurecendo, estão amadurecendo em idade, mas não estão amadurecendo na sua vida. Eles estão regredindo, estão querendo ser o jovem. E na verdade não é o jovem que quer ser adulto, não é o jovem que quer ser maduro. O padre Paulo Ricardo ele tem uma frase sensacional que ele vai dizer assim: uma vez perguntaram num encontro de jovens da Canção Nova, perguntaram para ele assim: o que a igreja espera do jovem? E ele conscientemente, assim, a pessoa mais lúcida que eu já vi, uma resposta lúcida, ele respondeu assim: a igreja espera que o jovem cresça e amadureça. O que você espera de um limão que não está maduro? O que você espera de uma espiga de milho que não está madura? O que você espera de uma manga que está verde? Que ela amadureça. Que ela amadureça. Então, a mesma coisa, o que você espera de um jovem? É que ele amadureça, é que ele deixe de ser jovem. É que ele deixe de ser jovem, certo? E atinge essa perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Então, essa maturidade, ela é alcançada em Deus. Escolher entre o bem e o mal. Então, nós vamos, nessa maturidade, ter essa responsabilidade de escolher entre o bem e o mal. Só no seu bem último que escolheremos para sempre o bem. Mas até que não nos unamos a Deus definitivamente, ainda é possível escolher entre o bem e o mal. Então, enquanto nós vivermos, o que o catecismo está dizendo aqui? Enquanto nós vivemos, temos a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Quando nós morremos, escolheremos aquilo, aliás, teremos para sempre aquilo que nós escolhemos em nossas vidas. Aquilo que nós escolhemos em nossas vidas. Ou crescer na perfeição, ou falhar e pecar. Então, existem duas opções para nós. Ou crescer na perfeição, ou falhar e pecar. A liberdade, então, caracteriza os atos dos homens, os atos humanos. Um louvor ou censura, um mérito ou demérito. Então, são os dois lobos, né? Os dois lobos que a gente falou na semana passada. São os dois lobos que são alimentados. Ou nós louvamos, ou nós censuramos Deus. Ou nós damos mérito, ou damos demérito a Deus. Ou nós conseguimos méritos para nós, ou adquirimos deméritos para nossas vidas. E o que faz o homem, então, ser livre? O homem é livre quando faz o bem. Quando faz o bem, o homem é livre. Porque ele está assumindo o fim para qual ele foi feito. Ou seja, se uma manga ela é colhida, né, uma manga que era para ser desse tamanho, né, e ela é colhida quando ela está desse tamanho, né, desculpa pelo gesto aí, né, mas quando ela está desse tamanho aqui, eu estou fazendo contra mão, então, né, aí ela está desse tamanho aqui, vou fazer menor, aí ela está desse tamanho aqui, ela está boa? Não, ela não está bom. Por quê? Porque ela não chegou no fim a qual ela chegar, que é estar desse tamanho. Certo? Então, da mesma forma, quando o homem não atinge o bem, quando o homem dá frutos, ou quando o homem tem atos que não foram para o bem dele, de outra pessoa, ele está pecando, ele está dando frutos pequenos, frutos imaturos. Quanto mais faz o bem, mais livre ele se torna. Então, à medida que ele faz o bem, mais ele vai se tornando livre. À medida que ele faz o mal,
mais ele vai se tornando escravo. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. Serviço do bem aqui, eu quero que você fixe muito bem essa palavra, bem até mesmo, que é a finalidade. A finalidade do homem. Então, sim, esse bem é essa finalidade a qual o homem foi feito. Da mesma forma que, qual é a finalidade da caneta se não escrever? Qual é a finalidade da faca se não cortar? Qual a finalidade do relógio se não apontar as horas? Qual a finalidade do homem se não fazer o bem? Entendeu? Então, a finalidade do homem, né, os filósofos, eles têm sempre essa qual é o sentido da vida? O sentido da vida é fazer o bem. O sentido da vida é fazer o bem. Uma caneta que ela escreve, ela está fazendo o bem a qual ela foi destinada. Uma faca que corta, ela está fazendo o bem a qual ela foi destinada. Um relógio que apresenta as horas, ele está fazendo o bem que ele está destinado. Um homem que faz o bem, que leva as pessoas a chegar ao seu fim e chega até o seu fim, ele está fazendo o bem. Certo? E isso são dias a dias. Quanto mais ele faz, mais ele é. Não é que nem um relógio, que uma hora ele para, né? O homem, quanto mais ele faz o bem, mais ele se torna livre. Essa opção pela desobediência e pelo mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. Então existem duas realidades novamente aqui. As duas únicas realidades que existem são as pessoas que são livres e as pessoas que abusam da liberdade. Só existem dois grupos no mundo: aqueles que são livres e aqueles que abusam da liberdade. Aqueles que escolhem entre o bem e aqueles que escolhem entre o mal. Certo? Agora nós vamos ver sobre o domínio da vontade sobre os atos. A liberdade torna o homem responsável pelos seus atos voluntários. Lembra lá que eu falei que quanto mais novo a criança, a pessoa menos livre ela também é. Quanto mais ela se torna responsável, quanto mais ela tem capacidade de discernir o que ela é, o que ela faz, mais ela vai sendo livre. Mais ela vai sendo livre, certo? Como aumentar o domínio da vontade sobre os atos? Através de três coisas. Através de progredir nas virtudes, fé, esperança, caridade, as virtudes teologais, né? Mas também as outras virtudes que se desencabeçam por ela. Também no conhecimento do bem, ou seja, saber o que é o bem. E aqui estudar o catecismo que você está fazendo é um conhecimento do bem. Ler livros que ajudem, que incentivem a você a viver bem a sua vocação, a se conhecer, a conhecer o outro, a conhecer as coisas da humanidade também, certo? E também uma ascese, ou seja, ter esforço, renúncias, penitências em vista da perfeição. A ascese, então, é esse esforço, essas renúncias e essas penitências, essas ações que nós fazemos em vista da perfeição, certo? Então, uma pessoa é ascética quando ela tem um esforço dela para que ela chegue à perfeição. Daí tem um livro, né, Ascética e Mística, que é justamente isso. A ascética é o esforço do homem, a mística é o esforço de Deus. Não tem como o homem chegar a Deus sem a mística, não tem como o homem chegar a Deus sem a ascética. Então são essas duas coisas, é o esforço do homem e o esforço de Deus. Ascética e mística. E qual é a determinação dessa responsabilidade? Como determinar essa responsabilidade? O que determina a responsabilidade e a imputabilidade, ou seja, se uma pessoa é ou não responsável por aquilo, aumentando ou diminuindo ou até anulando, são as seguintes coisas. Que determina a responsabilidade dos atos. A imputabilidade dos atos. Aqui, né? É muito bom deixar claro isso aqui. Ou seja, uma pessoa teve um ato. Ela é responsável e houve consequências desse ato. Ela é responsável ou não? Vai depender dessas coisas. Vai depender da ignorância dela.
vai depender da inadvertência, se ela foi advertida disso ou não foi advertida, da forma como foi violenta, se não foi violenta, aqui, qual violência foi. E aqui eu não tô falando só de coisas ruins não, tá, gente? Tô falando de coisas boas. Por exemplo, uma pessoa que ela chegou atrasado. Ela sabia o horário, ela ignorava. Ela sabia que teria problemas, consequências se ela chegasse atrasado. A quem ela feriu a chegar atrasado? Qual o tamanho da violência? Porque, por exemplo, chegar atrasado num evento formal, num churrasco, numa coisa, é uma coisa. Chegar atrasado numa reunião com o Papa é outra coisa. Você entende que existe os graus aqui? O medo também que essa pessoa sofreu para tomar essa decisão. Também os hábitos que ela tem. Às vezes é do hábito dela. Então, isso vai aumentar ou diminuir a sua responsabilidade. Também as suas afeições desordenadas. Também os fatores psíquicos e sociais. Pessoas que são desestabilizadas psicicamente ou socialmente. Essas pessoas elas têm uma responsabilidade diminuída. Isso não significa que elas são perdoadas, certo? Isso significa que elas podem se emendar com mais facilidade. E elas vão ser menos responsáveis se caso uma outra pessoa que não tem as mesmas condições que ela cometa a mesma coisa, certo? Então, o que nós devemos fazer, esse crescimento das virtudes que nós falamos lá em cima, são crescimentos de diminuir essas afeições. Lembra que eu falei para vocês aqui, que a verdadeira graça do homem o problema do pecado original é apegar-se às criaturas. Todo pecado é um apego à criação. E toda virtude é um apego a Deus. É nós amarmos a Deus, é darmos a Deus aquilo que é de Deus. Quando nós dizemos em algum ato, eu quis, é porque eu tenho culpa ou responsabilidade sobre aquilo, certo? Se uma pessoa quis um ato, ela é responsável por esse ato. Eu quis acelerar o carro. Então, se eu quis acelerar o carro, eu sou responsável pelos atos consequentes daquele ato. O carro ir mais rápido, o carro bater, o carro passar no sinal fechado, o carro acertar uma pessoa e matar e assim por diante, certo? Deus pergunta ao homem como pergunta a Adão. A pergunta que nós ouviremos de Deus é essa: que fizestes? Que fizeste? Se eu não me engano, essa pergunta também é dita para Caim. Que fizestes? Onde está o teu irmão? Uma ação indiretamente voluntária é quando eu não quis diretamente o ato, mas o causei. Então existem ações que eu quis e eu cometi, e existem ações que eu não quis, mas mesmo assim aconteceu algo ruim ou algo bom também. No caso aqui, por exemplo, o nosso exemplo é um exemplo ruim. Um acidente de trânsito que o motorista ignorou a lei da estrada, da pista, do trânsito. Então, aí o que acontece? Ele ignora. Pode ser que em 90% dos casos, ou 99% dos casos, ele não vai cometer uma infração. Ou ele não vai ou melhor, não vai cometer uma infração, não. Mas ele não vai ter consequências de alguma pessoa. Mas, em algum momento, ele vai ter. E aí ele pode ter alguma uma consequência uma consequência permanente para ele, para outras pessoas, para pessoas que ele conheça, até mesmo para pessoas que ele não conheça. Então existe esse efeito mal nas pessoas. Existe esse efeito mal nas pessoas. Vamos lá que a gente falta 5 parágrafos ainda para nós terminarmos. Para que o efeito mal seja imputável, ou seja, para que a pessoa tenha culpa, certo? É necessário que seja previsível e que aquele que age tenha possibilidade de o evitar. Um exemplo esse exemplo que eu dei sobre o trânsito. Se a pessoa ela não tem consciência
né? E isso seria muito, muito difícil. Se a pessoa não tem consciência de que ela pode causar um acidente no trânsito, ela, ela não é culpável. Mas vamos supor que ela está dirigindo na regular, e aí o carro dela estraga. E aí o carro dela estraga e o acelerador começa a acelerar sem ela querer. Ela não sabia desse dano, desse dano que estava no carro. Ela não é imputável e ela não tem responsabilidade. Se ela bate o carro, alguma coisa assim, se ela não consegue controlar o carro, ela não é responsável. E aí, por exemplo, aqui a gente pode dar também outros exemplos também de consequências que acontecem, mas que não foram desejadas. Que não foram desejadas. Exemplo, uma mãe cansada por cuidar do filho doente não é culpada. Ela não é culpada do seu cansaço por cuidar do filho doente. Ela tem o dever de cuidar de si. Mas quando ela está cuidado do outro, ela vai ter consequências. A consequência é ela ficar cansada. Ou uma pessoa que morre ao tentar salvar a outra também não é culpada. Causar a sua morte é uma culpa, mas porém depende. Uma pessoa que está tentando salvar outras pessoas e causa a sua morte, essa pessoa ela não é culpada. Ou uma pessoa que causa um acidente é culpada. Então, a pessoa que causa um acidente, mesmo que ela não queria causar o acidente, a intenção da pessoa não é causar o acidente. A intenção da pessoa era só descumprir, aliás, ela sabia que ela descumpriria a lei. Ela quer chegar mais rápido, ela quer fazer gracinha, ela quer o que quer que seja, ela está fazendo por outra intenção. A intenção dela não é causar o acidente. O efeito mal não é imputável se não tiver sido querido nem como fim, nem como meio do ato, nem como meio do ato. Então, ou seja, a pessoa que morreu salvando alguém ali, ela sabia que ela ia morrer, mas mesmo assim ela foi lá e salvou. Mas a intenção dela, o fim não é a morte, o fim é salvar. O fim é salvar. O objetivo dela é salvar. Então, o meio aqui com que ela ia salvar é a morte. O meio com que ela salvar é a morte dela. Mas ela ia salvar. Mas a intenção dela não é morrer, a intenção dela é salvar. E aí nós lembramos de Jesus, né? Obviamente não há como não lembrar de Jesus que morreu por nossos pecados. Então, todos devem a todos a liberdade. Todo ser humano é responsável pela liberdade alheia. E aqui nós lembramos da triste tragédia da escravidão em todo o tempo da história, né? E ainda acontece quando uma pessoa rouba a liberdade do outro. Essa pessoa era responsável pela liberdade do outro. O ser humano é livre e responsável, responsável pela liberdade dos outros. Todos devem a todos este dever do respeito, este dever de liberdade. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, nomeadamente em matéria moral e religiosa. Tanto na moral quanto na religião, a pessoa é livre. E essa liberdade, ela é inseparável da dignidade. Quando nós falamos de dignidade do ser humano, como nós falamos na semana passada, nós falamos sobre liberdade também. E este direito deve ser civilmente reconhecido e protegido dentro dos limites do bem comum e da ordem pública. Por isso, matar um feto dentro do próprio ventre, do ventre da mãe, seja de qualquer forma, é um abuso, algo inadmissível. Porque você está tirando a liberdade do feto, do bebê. Você está tirando a liberdade dele, a sua dignidade de escolher, né?
Eu fico pensando assim, né? E as pessoas. Enfim, vamos entrar nesse assunto ali do aborto, não? Senão a gente entra muito mais e a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Vamos lá, só para nós finalizarmos. A liberdade humana na economia da salvação. Bom, nós já aprendemos que a liberdade do homem acaba, ou seja, é finita e passível de falha. Quando é que a liberdade do homem acaba? A liberdade do homem acaba quando ele abusa dessa liberdade. Quando ele abusa dessa liberdade. E esse abuso é a falha do homem. Ao pecar, o homem pecou livremente, ele rejeitou o projeto de Deus, ele enganou-se a si mesmo, ele tornou-se escravo do pecado e gerou uma multidão de pecados. Assim como, então, todas essas foram as 5 consequências do pecado. São as 5 consequências do pecado. O pecado ele é cometido livremente e é um abuso à liberdade. É uma rejeição ao projeto de Deus. É um enganar-se, é uma mentira que eu conto para mim mesmo. Eu estou procurando a liberdade naquela situação que não é a minha liberdade. Ele se torna escravo desse pecado que ele comete e ele também gera uma outra multidão de pecados. O mau uso da liberdade é a origem das desgraças e opressões na humanidade. Quais são as ameaças à liberdade? Existem algumas ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não significa poder dizer ou fazer tudo. Esse negócio de falar assim, liberdade de expressão. A pessoa não tem direito a ofender o outro. Ela não tem direito de falar coisas que são contrárias à dignidade do outro. E mesmo até pessoas que publicamente não são dignas, que não assumiram a sua dignidade. Um exemplo, a gente vai falar isso lá se eu não me engano, no 8º mandamento, quando falar sobre levantar falso testemunho. Isso significa também que, por exemplo, houve um assassinato e não foi dito o nome da pessoa, ou melhor, e aí lá os policiais não falaram o nome da pessoa que matou, do assassino. Nesse não falar, aí o repórter foi lá e investigou e descobriu o nome do assassino. E ele vai lá em rede nacional e fala o nome do assassino. Mesmo que o cara não tenha dignidade como pessoa porque ele cometeu um assassinato, isso não significa que ele não tenha direito, que ele tenha perdido toda a sua dignidade. Então, quando você fala o nome da pessoa, quando você apresenta um crime que uma pessoa, até mesmo que uma pessoa fez, não somente no falso testemunho, mas também no testemunho real, verdadeiro, você está cometendo um pecado. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, certo? Então você está tirando a liberdade da pessoa de voltar atrás. É errado acreditar que o homem, como sujeito da liberdade, se satisfaz por si mesmo, visando apenas seus próprios interesses materiais. O homem não se satisfaz por si mesmo. Quais são as condições para um justo exercício da liberdade? Para que a liberdade seja exercida de forma justa, são necessárias as condições econômicas, sociais, políticas e culturais. Então, para que o homem exerça uma liberdade, ele precisa ser livre economicamente, livre socialmente, livre politicamente e livre culturalmente. Certo? Infelizmente, essas condições muitas vezes são desconsideradas e violadas. A gente sabe inúmeras vezes que isso já aconteceu nas nossas vidas, pessoas próximas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, aconteceram. Quais são os impactos da falta dessas condições? Quais são os impactos da falta dessas condições? São situações de injustiça e cegueira moral que abalam a vida moral das pessoas. Então, são injustiças e cegueira moral que abalam a vida das pessoas. Tanto os fracos quanto os fortes são tentados a pecar contra a caridade. Então não vem com esse papo de que só o rico é opressor. Não, o pobre também causa pecado e causa abuso de liberdade com outras pessoas, que é a falta da caridade, que é o pecado contra a caridade. Ao afastar-se da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade. Ao se afastar da lei moral, o homem prejudica sua própria liberdade.
Quais são as consequências da violação da liberdade? O homem se aprisiona ao atentar contra a sua liberdade. É o abuso da liberdade. Quando ele abusa da liberdade, ele se torna escravo. Quando ele não abusa, ele se torna livre. Quanto mais ele faz o bem, mais ele se torna livre. Ele rompe os laços da fraternidade com os outros seres humanos, quando ele não respeita o limite do outro. Rebelar-se contra a verdade divina é uma forma de violar a liberdade. Então, quando nós rebelamos-nos contra a liberdade, contra a verdade divina, Deus colocou uma verdade em nós. Procurem a felicidade, sejam felizes, sejam bem-aventurados. E nós estamos procurando aquilo que é oposto à felicidade. Mesmo que ainda seja uma procura pela felicidade, mas estamos indo atrás de uma coisa que não é felicidade. Nós estamos pecando e violando a liberdade. É uma forma de violar a liberdade, certo? E agora vamos falar sobre a libertação e a salvação que foi por meio de Jesus Cristo. Essa libertação e essa salvação aconteceu através da cruz gloriosa de Cristo, que alcançou a salvação para todos os seres humanos. Cristo resgatou-nos do pecado que nos mantinha em uma condição de escravidão. Cristo nos resgata dessa escravidão. Cristo nos liberta para a verdadeira liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele nos convida a uma comunhão na verdade libertadora. Em Cristo nós compartilhamos da verdade que nos liberta. Recebemos o Espírito Santo e conforme ensinado pelos apóstolos, onde está o Espírito, está a liberdade. Então existe esse convite à liberdade e a glorificação da liberdade dos filhos de Deus. Por isso os cristãos eles exaltam tanto a liberdade, porque a liberdade é um presente, é um dom de Deus para nós. Desde agora nós glorificamos na liberdade dos filhos de Deus. Então nós glorificamos, e glorificar a Deus é um ato da liberdade. Glorificar a Deus é um ato da liberdade. E agora nós vamos, para finalizar, vermos a liberdade e a graça. A graça de Cristo não compete de forma alguma com nossa liberdade, desde que esta esteja alinhada com a verdade e o bem que Deus colocou em nossos corações. Então, Deus que nos dá a sua permissão, a sua graça, Deus que nos dá a sua permissão, a sua graça, essa graça ela não está indo contra a nossa liberdade, mas ela está corroborando com essa liberdade. Na experiência cristã, especialmente na oração, quanto mais abertos formos aos impulsos da graça, mais nossa liberdade interior cresce. Então, quanto mais nós nos abrimos na oração, nos abrimos nos atos virtuosos, piedosos, nós nos tornamos mais livres, nós nos tornamos mais abertos a essa liberdade. E o crescimento na liberdade interior está ao sermos dóceis à graça, aumentando a nossa liberdade interior e nossa segurança em meio às provações, bem como diante das pressões do mundo. Então o mundo vai dizer para nós nos tornarmos escravos. Por que o mundo vai... E não é que o mundo é mau. Não é que o mundo é mau. O mundo aqui está falando da criação. O mundo sempre vai ser atrativo, atraente, melhor dizendo. O mundo será sempre atraente. E aí as criaturas, as comidas, as bebidas, os animais, as pessoas serão sempre atraentes. Mas essa atração é uma atração falsa, porque não é o nosso fim. O nosso fim é Deus. É Deus quem deve nos atrair e atrair o nosso coração. E aí, por fim, nós precisamos falar sobre essa educação para a liberdade. Como educar a liberdade, como educar as pessoas para a liberdade espiritual. Através da ação de graça, nós os educamos para a liberdade espiritual. Quando mais nós, pela graça, agimos na ação de graças, temos ações gratuitas, nós nos tornamos livres.
quanto mais nós respondemos livremente a essa liberdade, quanto mais nós respondemos gratuitamente a essa gratuidade, quanto mais nós respondemos caridosamente a essa caridade de Cristo, mais nós nos tornamos livres. Então, é sempre uma resposta. É Jesus quem nos chama à liberdade e somos nós que respondemos. Depende de nós respondermos a essa liberdade. E isso nos capacita a sermos colaboradores livres na ação do Espírito Santo na igreja e no mundo. Então, quando nós respondemos de forma positiva à liberdade, nós estamos dizendo para o mundo que nós queremos ser livres. Certo? Então, eu achei que a gente ia terminar uns 40 minutos aqui, mas realmente não deu para terminar. É isso. Então, desde já eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas mais uma vez, né? Não vou... eu falei que não insisti, mas acabei no final, tem que falar isso, né? Comenta aqui, deixa no comentário, então, isso. Escreva livre. Escreva só isso, livre, tá bom? No final aqui você comenta, nos comentários aqui você deixa seu comentário livre para saber que você assistiu até o final, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.